Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional? Nesse vídeo aqui te contar um pouquinho sobre as informações passadas pela diretoria colorada aos conselheiros do Inter, numa reunião que aconteceu nesta semana. Entre outras coisas, o Inter confirmou que teve um prejuízo de 98 milhões de reais nos primeiros meses do ano. E eu já expliquei alguma coisa num vídeo anterior. Aqui, eu quero te falar sobre esse plano para que investidores injetem até 200 milhões de reais na conta do Internacional. A ideia é tentar aplacar, reduzir ou minimizar os efeitos, amortecer, essa palavra bonita que os caras falam, amortecer os impactos da dívida colorada que está só aumentando. E sim, de imediato eu já te falo, o Inter tem uma dívida aproximada de 600 milhões de reais, tá? Nós estamos falando em linhas gerais, 600 milhões de reais. Essa dívida nunca reduziu, sempre aumentou ano após ano. Ah, o Inter consegue, eu não vou falar aqui quem é culpado, quem não é e tal, mas é uma dívida que está aí e ela precisa ser enfrentada. O Inter está tentando conseguir até 200 milhões de reais em investidores para pagar boa parte dessa dívida e amortecer juros. Como contrapartida, bom, o cara vai lá e investe no Internacional. O que vai acontecer? Ele empresta o valor para o Inter, e é um empréstimo, ninguém está fazendo doação, ele empresta essa grana. Como contrapartida, ele recebe parceladamente este valor com juros e correções acima do que é o rendimento de renda fixa no Brasil. Se o cara tem muita grana, e tem muita gente com muita grana no Brasil, por incrível que pareça, e o cara tem, vamos lá, vamos pegar uma fatia aqui, 50 milhões de reais, ele pode se permitir emprestar 50 milhões de reais para o Inter. Ao invés dele colocar isso no banco e colocar numa dívida, num valor, comprar um título de dívida pública, por exemplo, com renda fixa, que seria um negócio, né, para tu não perder teus 50 milhões, tu empresta para o Inter. E o Inter vai pagar um juro maior do que os outros títulos de dívida pública, de bancos, de qualquer outra coisa, tá pagando. Então tu vai receber esse valor parceladamente, mas tu vai receber uma quantia maior, tu vai fazer crescer o teu dinheiro. A única diferença é que tu vai receber ao longo de, sei lá, aí tem que ver quanto que vai ser necessariamente, se vão ser 5 anos, se vão ser 10 anos, mas para quem tem muito dinheiro talvez não faça a diferença e tu vai aumentar o teu patrimônio em relação ao que tu se tivesse que se colocasse em outro título de renda pública por aí. Isso é um negócio chamado debentures. O que significa um debentures? Eu fui ler, obviamente, eu não sou especialista, são economistas que falam. É um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. Basicamente, tu empresta dinheiro e o Inter te paga com juros e correções monetárias. Para valer a pena tem que ser um juro maior do que o mercado está pagando atualmente e tal, do que uma renda fixa. Bom, mas daí tu vai me perguntar, o que adianta para o Inter pegar um dinheiro, pagar as contas e depois pagar o investidor? Tu só vai estar trocando de uma dívida. Todo mundo diz que não faça um empréstimo para pagar outro empréstimo. Nesse caso aqui, pode sim valer a pena, porque basicamente o Internacional vai pagar juros para esse investidor, mas juros bem menores do que a sua própria dívida. O Inter vai fazer o que eles chamam, os economistas, como é que é o nome do negócio? Eu até não tenho aqui. Vai mudar o perfil da dívida. O Inter vai mudar o perfil da sua dívida. Porque basicamente, pensa o seguinte, se tu pega com um juro que é maior do que a renda fixa de um investimento qualquer, ou um juro maior do que o cara teria nos investimentos de risco dele, ele ainda assim é muito menor do que, por exemplo, a dívida bancária. É muito melhor tu pagar para um investidor um valor maior do que o investimento dele, do que tu pegar um empréstimo no banco, ou vários empréstimos que existem nos clubes de futebol, ou de juros que estão correndo por aí. Imagina o seguinte, o Inter tem dívidas com outros clubes que estão na FIFA e essas dívidas geram juros e tudo mais. É muito mais barato tu pagar para um investidor do que tu ficar pagando juro. O Inter vai ter que pagar os 200 milhões da mesma maneira. A diferença vai ser o juro dessa operação. E claro, o alongamento dessa história. Tu trocar o perfil da dívida, tu refresca a situação. Vai pagar um valor menor por mais tempo e de uma situação que parece ser mais saudável, porque não é uma relação tão abusiva como tem com outras situações. Bom, mas então isso tá certo? Vai acontecer? Não tá tão certo assim.
O Inter já organizou todo um plano com um escritório chamado Araújo Fontes, ele é uma empresa de investimentos, e também com o banco BMG. O plano está arquitetado, mas ele precisa, para colocar no ar uma operação desse tamanho, do ok, do aceite do Conselho Deliberativo. Os conselheiros vão ter que votar. Isso ainda não está 100% finalizado, mas deve ser colocado em votação no final do mês que vem, ou seja, no final do mês de julho. Tem 1,5 mês, mais ou menos, para que tudo seja estudado e que a partir de agora aconteça. Há um pedido, inclusive, para que primeiro se monte uma comissão para estudar essa causa e segundo se monte uma comissão para estudar a dívida do Inter, tintim por tintim, o que vale a pena pagar, o que não vale e como é que está essa situação. Se o presidente Barcelos conseguir aprovar isso no Conselho, depois colocar em prática o plano e captar os 200 milhões de reais em investidores e depois o Inter pagar rotineiramente essa situação, o presidente cumpre uma promessa de campanha. Ele disse na reeleição que iria fazer isso. Está tentando. Se vai conseguir, eu não sei. Tem um plano e ele está tentando executar. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.